Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Este é o último programa antes do Natal. Eu quero aqui fazer um agradecimento à equipe aqui do estúdio, ao Tarcísio, também a Flávia e toda a equipe do Grupo RIC. Hoje eu recebo dois convidados. No primeiro bloco, a doutora Valéria Pinto, e no segundo bloco, Michel Issa. Valéria de Souza Pinto, advogada graduada pela PUC Paraná, especialista em Direito Contemporâneo, mediadora certificada nacional e internacionalmente. É representante do Brasil para o ADR-ODR Internacional, Organização Britânica de Solução de Conflitos, com participação em mais de 40 países. Conselheira e mediadora da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná, Arbitac. Presidiu a primeira comissão exclusiva de mediação da OAB Paraná, tendo sido membro das comissões de família, mediação e arbitragem e da advocacia colaborativa em várias gestões. Atua principalmente no âmbito da resolução extrajudicial, com foco na prevenção e gestão de conflitos nas áreas familiar, empresarial, familiar, sucessória e imobiliária. Obrigado por participar do Canto a Canto, doutora Valéria. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos começar aqui, já que eu vi que você gosta de conflitos, assim, brincando. Você já começou lá na tua vida, você tem irmãos, né? Então, na tua vida lá de criança, adolescência, quem que era o árbitro da casa? Era teu pai, era tua mãe? Porque com certeza absoluta você tinha conflitos em casa, né? Bom, certamente todos temos conflitos em casa, mas eu ouso te dizer que na nossa eram relativamente poucos. A gente tinha uma autoridade materna bem significativa dentro de casa. Pulso. E quando o pai entrava, ele não precisava nem abrir a boca, né? Nós morávamos numa casa de 2 andares, então quando a gente escutava os passos na escada, era suficiente para a briga terminar. Então, mas o pulso da mãe sempre manteve as coisas minimamente em ordem. Nada muito grave. Eu digo isso começando aqui para os nossos ouvintes, né, aqui da Jovem Pan News, porque eu vejo que na minha família eram 4 irmãos, né? Então, se a gente brigasse lá entre os irmãos, tinha que brigar quietinho, não podia chorar e ficar quieto, porque senão chegava o pai e já dava umas bordoadas, né? Ou a mãe puxava a orelha, entendeu? A briga. Agora, começando lá, acho que a infância, isso é muito importante. Você acredita que os pais devam sempre, ali no começo, né, da formação, né, da personalidade, muitas vezes eu vejo, não sei se é erro ou não, você ir para o lado de um filho, né? Como é que você vê esse conflito assim na adolescência, ali, entre as crianças, né? Olha, eu não sei se eu tenho expertise para falar tão profundamente sobre esse assunto, mas eu cresci com a minha mãe dizendo isso, que não é que você tenha predileção por um filho, você tem mais identidade por temperamento de cada filho. Então, e é muito difícil, eu como mãe, né, nem tanto como advogada ou mediadora, mas como mãe eu vejo como é difícil. As minhas têm uma diferença significativa de idade, então eu não acompanhei conflitos entre elas como a gente tinha em casa, que éramos uma escadinha, que era 1 ano e meio entre cada um. Então ficava mais, os conflitos eram mais recorrentes, porque eram idades muito próximas, interesses muito parecidos, vontades, né, que se conflitavam ali. Mas nesses meus anos de formação, existe um exemplo clássico que a gente usa muito para ensinar tanto negociação quanto mediação, que é o exemplo da laranja, que é um exemplo trazido pela escola de Harvard, que é uma mãe com 2 filhas brigando por uma laranja. E elas não se acertam, a mãe vai lá e parte a laranja no meio e deixa as 2 insatisfeitas. Por quê? Porque uma queria o suco e a outra queria a casca. Sim. Então é um exemplo que traz aí para nós, enquanto pais, né,
pensar um pouco antes de se envolver no conflito dos filhos. Primeiro deixar que tentem resolver e que cada um assuma a sua responsabilidade por aquela briga. Que eu acho que isso é uma coisa que está faltando muito na nossa sociedade. Cada um assumir o seu lado do conflito. Qual é a minha culpa? Qual é a minha responsabilidade nesta confusão? Né? E, em segundo lugar, a pergunta. Eu digo que eu tenho percebido, e de fora é muito mais fácil da gente falar, a dificuldade das pessoas respirarem antes de responder. E a gente tem que lembrar que o silêncio é permitido, né? A reflexão é permitida. Então, se esta mãe do exemplo de Harvard para e diz o que vocês querem com a laranja, você consegue deixar as duas filhas satisfeitas. Sim. E a gente, no olho do furacão da paternidade, da maternidade, a gente não tem nem tempo, às vezes, para isso, né? Você está fazendo o almoço com 3 filhos brigando, você quer acabar com aquilo de uma vez, então você corta a laranja no meio e eles que se virem com o resultado. Então, nesse sentido, a gente começa a aprender a ter um olhar diferente que sim, né? Num mundo ideal, talvez a gente consiga que isso comece dentro de casa. Eu falo isso para os nossos ouvintes, porque a doutora Valéria, vocês viram o currículo dela, mas eu acredito que é lá na infância que você começa a entender um pouquinho essa questão de arbitragem, conflitos. Eu acho que a família pode educar, né, lá na adolescência os seus filhos, né? E essa questão da preferência, a gente sempre fala que as mães, né, principalmente, têm preferência pelos algum dos filhos, né? Então sempre existe essa, e muitas vezes lá na frente a gente vai conversar com a doutora Valéria, às vezes é um erro escolher aquela preferida para tocar uma empresa, para ir, sabe? Então a gente vai falar isso mais tarde. Mas vamos qual é a função da mediadora e hoje em dia praticamente da conselheira dentro do teu trabalho? A mediação, ela é um procedimento de construção. Tá? O mediador, ele é uma pessoa que ele tem que ser de confiança das partes, ele tem que ser um nome escolhido e aceito por todas as partes envolvidas naquela demanda, para que ele tenha efetivamente carta branca e a confiança das partes para poder ajudá-las a construir. Por quê? Porque vai chegar num dado momento que eu vou sentar com você numa sala e você tem que ter confiança para se abrir comigo de tal forma que você diga: Valéria, eu preciso que você saiba disso, mas eu não posso que ele saiba disso. Mas eu preciso que você consiga coordenar essa diferença que nós temos aqui. Desculpa interromper, essa construção que você está falando é um pouco difícil, porque geralmente quando existe um conflito, cada um tem o seu advogado, vai procurar um advogado. E para confiar na mesma pessoa, deve ser um trabalho muito difícil que você faça isso, que as duas partes confiem em você, né? Normalmente, quando o nome do mediador entra na escolha, as pessoas, quando elas vêm para a mediação, elas já têm um olhar diferente para a solução do problema. Significa que elas já sabem que existe uma possibilidade além do judiciário e além da arbitragem. Por que diferente? Porque na mediação ela é uma construção, é uma composição de diferenças para chegar numa solução comum. Diferente da arbitragem, que você vai trazer as tuas diferenças, a outra parte as dela, existe um problema ali, árbitro vai resolver por vocês. Gostem vocês ou não, o árbitro vai decidir. Qual é a diferença primordial da arbitragem para o judiciário? A arbitragem é um processo que você e a outra parte desenham juntos. Como vai acontecer, qual o idioma, o que vai ser tratado, mas é um processo litigioso ainda, a arbitragem. A mediação não significa que não tenha litígio, não significa que não tenha conflito, mas você opta por uma forma diferente de compor. Então eu sei que eu tenho o meu problema, ele é com você, você também tem a tua verdade daquele problema, mas nós vamos optar pela ajuda de uma terceira pessoa, um mediador que vai sentar com a gente e vai tentar redesenhar as nossas diferenças, porque, por mais incrível que pareça, quando você coloca no papel as diferenças de parte a parte, elas são iguais. Entendi. Elas querem a mesma coisa, elas estão buscando a mesma solução e elas falam e pensam muito mais parecido do que elas imaginam. O que está faltando? Alguém que faça elas enxergarem que as diferenças delas são muito mais semelhantes do que parece. Mas então hoje você daria assim um conselho, né, como craque na tua área,
Eu vejo que quando você entra em juízo, né, uma separação, de empresa, de sociedade, casamento, enfim, qualquer, aí que está o conflito, geralmente ocorre 99%. A tua sugestão é que antes, porque quando você entra em juízo, sabe, já tem aquele afloramento, né? As pessoas já ficam bravas, começa cada um a trazer para dentro do juiz ali os seus problemas. Então, o caminho, na sua opinião, sempre é procurar escolher lá antes um árbitro para isso. Seria isso? Um mediador. Um mediador. Um mediador. Qualquer pessoa que me conheça, que escutar essa nossa conversa, vai dizer: a Valéria é suspeita. E sim, a Valéria é suspeita. Por quê? Mas nem tanto, tá? Vou me defender. Já faz 10 anos que eu me dedico à mediação e, como eu disse para você nos bastidores, a minha carreira litigiosa de processos judiciais, ela está terminando. Então, eu não tenho mais conflitos judicializados, por assim dizer. Mas eu já fui parte em conflitos, né? Eu já tive ações de família, eu já tive ações cíveis, digamos assim. E eu fui autora, eu fui requerida e eu sei as consequências de um processo judicial. E qual é a grande questão do processo judicial? Você não tem voz. Tá? Então, perfeito. Se o teu objetivo é ser escutado, não é no judiciário que você vai conseguir isso. Ótimo. E muitas vezes a gravidade desses conflitos, ela se dá justamente porque as partes querem ser escutadas. E hoje, qual é a mesa que você tem condições de ser escutado? É uma mesa de mediação. Temos ainda um galgar pela frente? Temos os advogados que precisam entender como é um procedimento de mediação, e é importante que as partes tenham advogado, porque eu, Valéria, por coincidência, eu sou advogada e sou mediadora, mas eu, enquanto mediadora, eu não sou advogada. Entendi. E as partes, elas precisam ter o seu advogado, porque vai chegar num momento que o advogado vai dizer: Canto, veja, juridicamente, este acordo pode nos levar para isso, 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 isso. O não acordo pode nos levar para isso, isso, isso. Eu, Valéria, enquanto mediadora naquela mesa, eu não vou te dizer isso. Para poder endossar ou não, né? Eu não vou poder te dar essa orientação. O meu papel é outro, a minha função é outra ali. A minha função é primar, principalmente, pela isonomia, pela igualdade entre vocês. Então, quando você me diz é difícil você ter a confiança das partes, eu, felizmente, nunca tive essa dificuldade. Que talvez já venha pelos próprios advogados. Vem pelos advogados, e eu costumo fazer uma entrevista prévia com advogados e os seus clientes. Então, eu sento, eu tiro dúvidas, eu pergunto se eles conhecem o procedimento, eu explico o procedimento, eu explico como eu trabalho. E essa transparência, e eu, Valéria, faço, a gente tem muito esse termo dentro das câmaras de mediação, que é o dever de revelação. E eu faço este dever de revelação. O que isso significa? Eu revelo para você se eu conheço a outra parte de alguma forma, se eu tive envolvimento de alguma forma. Por exemplo, para ficar mais na tua área imobiliária, eu comprei um imóvel da construtora que está na mesa. Então, eu trago até esta revelação. Ah, mas Valéria, isso não é significativo. Porque eu posso ter um excelente imóvel e você está reclamando da qualidade do teu, ou vice-versa. Eu posso ter tido uma péssima experiência, mas isto vai refletir na minha capacidade de ajudar você? Em hipótese nenhuma. Eu crio uma relação de confiança tal com as partes que eu já mediei nesses anos todos, que elas não... Eu, felizmente, não tive nenhum problema até hoje de sentarmos à mesa em situações separadas, por exemplo, que isso é muito importante. Chega momentos que você vai ter com a pessoa e você vai dizer: posso conversar com ele separado 1 minuto? Você me espera? E a pessoa diz, claro, tranquilamente. Já marquei reuniões em dias separados com clientes que também não tiveram problema, porque você consegue demonstrar para a pessoa que a tua relação, falando com ele aqui, falando com ele separado, ela é de uma lisura que é inquestionável. E isso é muito importante. Então, você que está nos ouvindo, né? Está pensando aí na separação da empresa, provavelmente separação, né? Marido e mulher,
procure antes do advogado, logicamente, como ela disse, mas procure também uma mediadora, para ficar muito mais fácil e mais célere. Agora, dentro dessa... Hoje em dia existem muitas empresas, são as famosas family office. E eu tenho, assim, acompanhado, e eu li um tempo atrás, escutei, que as empresas no Brasil hoje, elas duram em média aí 30 anos. Ou elas têm que serem vendidas ou profissionalizadas. Porque daí os filhos, né? Ou não teriam condições ali, não tem interesse em estar nas empresas. Eu tenho notado isso bastante. Por exemplo, tem uma grande consultora que o filho é médico, não quer saber de tocar. Sim. Então, mas hoje também tem o outro lado, né? As pessoas estão indo para fazer curso de conselheiro, para né, saber como é que tem que se portar dentro da empresa. Agora, hoje, dentro do teu trabalho, você vê, os conflitos são muito mais de separações de casais, mais dos agregados que entram dentro da empresa. Como é que está sendo assim esse geral? Depende muito, porque conflito existe em qualquer lugar, de qualquer jeito. Tá? Eu, por exemplo, fui procurada uma vez por um assessor da presidência de uma grande empresa que veio conversar comigo porque depois de pandemia, crise, tiveram que reduzir a instalação física da empresa, então acabaram colocando comercial e produtivo no mesmo teto, na mesma sala. Ele disse, Valéria, são departamentos que cada um tinha um prédio diferente. Agora eles dividem o mesmo andar. Eles estão na mesma escova de dedo. Quase isso. Então, eles não sabiam conversar. Por quê? Porque a equipe de produção fazia a sua parte, a equipe de venda fazia a sua, eles nunca conversaram. Eles não sabiam sequer como um atrapalhava ou ajudava o departamento do outro. Então, ele me pediu que desenhasse um formato de gestão de conflito dentro da empresa. Uma empresa que não tem intenção nenhuma de ser dissolvida, que não tem intenção nenhuma de reduzir o seu quadro de colaboradores, mas precisava fazer com que eles aprendessem a dividir o mesmo espaço. E para isso, o que a gente precisa? De conhecimento, de diálogo, de troca de informações. Então, esta é uma forma de você mediar. Resolveu? Resolve, porque você vai aparando as arestas e você só apara as arestas escutando o outro, né? Os termos que estão na moda, você tem que saber a dor do outro para poder equilibrar com a sua dor e você continuar caminhando, se a intenção é caminhar junto. Nesse caso das empresas familiares, o que acontece? A gente não pode exigir que os herdeiros gostem daquela área de atuação, sim, né? Mas quer ser músico, quer ser médico, exato, quer ser chefe de cozinha. Exato, mas ao mesmo tempo aqueles que pretendem, o sucessor você constrói, né? O herdeiro está lá, o herdeiro é por direito, mas o sucessor você constrói. E às vezes vai ser um sobrinho, não vai ser um filho. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. E quem idealiza aquele negócio muito provavelmente o idealiza para que se perpetue na família. E aí que eu vejo que o contrato de formação de uma empresa, ele deve prever cláusulas de mediação esporádicas. Porque eu não preciso ter uma mediação só quando eu tenho conflito instalado. Se eu fundei uma empresa em 1970 e nós estamos em 2024, veja a quantidade de mudança nesses anos todos. Certamente eu tive infinidades de conflitos. Então, por que eu não vou ter uma cláusula que me ajude a cada 3 anos nós vamos fazer uma mediação? Por quê? Porque pode ser que aquele corpo diretor já criou um nível de intimidade familiar que não quer prejudicar a intimidade familiar com os dissabores da empresa. Então, já não fala mais. Daí vai criando aquelas rusgas que, quando elas estourarem, vai dissolver a empresa. Se eu coloco no meu contrato social que a cada 3, a cada 4 anos, a cada exercício fiscal, nós vamos sentar e fazer uma mediação para poder, com lealdade, com boa fé, com transparência e com sigilo, porque a mediação é um procedimento sigiloso, confidencial. Então, nada do que for dito, resolvido ali dentro, vai ser usado num eventual processo judicial. Isso é importante que se diga, né? As câmaras de mediação, elas guardam sigilo absoluto das informações que chegam até elas, e os profissionais particulares da mediação, porque eu também faço mediações particulares para clientes que vêm indicado por advogados, enfim. Você ter essa possibilidade de mediar as suas crises ao longo, até a crise de quem vai suceder,
Tá, mas o filho não quer. Mas, de repente, a esposa do filho, né? Ou um sobrinho, ou alguém indicado. Eu tenho alguém. Ou nenhum deles. Né? Eu quero ser músico, mas eu tenho um amigo que é perfeito para essa vaga. Por que você não pode tratar dessas situações? Falou, tem que escutar, né? Tem que escutar. Tem que escutar. Eu lembro que há anos atrás, o Abílio Diniz escolheu, entre os filhos, escolheu a filha para tocar a empresa. E naquela época, a mulher não era tão protagonista hoje das empresas. Hoje é o contrário. Me lembro dessa decisão. Entendeu? Então, assim, chocou no primeiro momento, né? Quer dizer, sim, foi notícia, né? Exatamente, foi notícia. Hoje é normal, né? Você escolher a filha entre os filhos, e, enfim, tudo mais. Mas, como você falou, é uma decisão difícil. Agora, eu vejo que essas empresas, quando começa, voltando aí ao ponto principal, que eu acho que para os nossos ouvintes, essa questão de mediação, de conflito, é muito importante as pessoas entenderem, né, que tem que procurar uma ajuda de uma mediadora psicóloga. Eu acho que você se torna até uma psicóloga dentro do... Eu não, porque eu já consegui separar isso. Em vários momentos da minha carreira como advogada, a minha secretária às vezes brincava, mas afinal, você é advogada ou psicóloga? Porque existem. Mas hoje, eu já cheguei num ponto que eu consigo identificar quando o cliente precisa de um auxílio de um profissional da psicologia, e eu tenho parceiras que eu chamo e digo, olha, preciso de uma comediadora, que isso também é importante. Né? Eu vejo que é importante nós termos mediadores de todas as áreas de atuação. Por quê? Porque se eu estou com uma família com conflito de saúde, por que eu não vou comediar com um médico? Certo. Se eu estou com conflito de uma obra, por que eu não vou comediar com um engenheiro, com um arquiteto? Você pode montar uma mesa de mediação com profissionais de várias áreas que vão ajudar você a montar a melhor solução para aquele conflito. Né? Então, às vezes, sim, existem casos, especialmente familiares, que a gente identifica, e daí eu tenho essas colegas que são mediadoras como eu, e daí eu chamo para a gente dividir uma mesa para poder ajudar da melhor forma, porque não adianta eu, Valéria, advogada, apesar de mediadora, querer dar orientação psicológica que não vai funcionar. Né? Eu lembro de um conhecido meu, ele falando até numa mediadora, um mediador, não sei se foi na época, ele falando que o filho dele era um menino muito inteligente, mas não queria nada com a empresa, nada. Mas ele era louco por tecnologia, vivia, né, jogando e tudo mais. E ele foi falar com esse deixa que eu vou falar com o seu filho. E comentou com ele o que ele gostava. Não, ele falou, eu gosto de tecnologia, eu gosto de tudo. E eles tinham uma empresa de transportes, estavam começando nessa área toda de tecnologia da empresa. Então ele falou assim, eu vou colocar seu filho na parte de tecnologia. O guri, assim, surpreendeu, começou a trazer tantas novidades dentro da empresa, que acabou, assim, pelas beiradas, tomando conta da empresa e acabou sendo o CEO e tocando a empresa. Exato. Mas foi através do mediador ou mediadora. Então, veja como é importante você chamar um profissional para você definir, às vezes, porque tem um amigo clínico que falava, né, nas palestras, para você saber o tamanho da floresta, tem que sair dela, né? Muitas vezes os pais estão ali, né, naquele, não conseguem resolver, saber quem é o melhor caminho. Exato, mas você veja, às vezes um terceiro, tem um livro do programa de Harvard lá do William Ury, que é o The Third Party, que é a terceira parte do processo, que ele explica a importância dessa terceira parte. E num dos livros dele, que é o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, ele traz o Abílio Diniz como exemplo. Sim. Obviamente com autorização do Abílio e tudo, mas o Abílio Diniz na crise Cassino, ele trouxe o William Ury para ajudar ele. E no fim das contas, o que ele precisava? Ele precisava se entender para terminar a briga com o Cassino, porque não era uma briga empresarial, era uma briga dele pessoal, que ele estava na crise de sair do comando da empresa, aquilo era um negócio dele, mas o que ele queria. Então, nesse livro ele explica essa necessidade de você ter a ajuda de um terceiro para permitir que você enxergue a big picture daquele problema, se afaste dele, para você conseguir tomar a melhor decisão, né? Que no caso dele foi entregar o grupo e separar as coisas e reorganizar, né, o grupo Pão de Açúcar. Então, a gente acha... O Brasil, ele é um país que entende que pedir ajuda é sinal de fraqueza. E, na verdade, isso é sinal de inteligência.
Aqui o quebrado, eu digo, aquele que pediu falência ou teve que concordar, até é mal visto, né? Exato. Lá na Europa é o contrário, todo mundo quer uma pessoa dessa porque já passou por essa situação. Né? Exato. A gente precisa reformular até a figura do advogado na sociedade. Porque nos Estados Unidos você procura advogado antes de fazer. Sim. Né? O Brasil, ele é o país do conserto, ele não é o país da manutenção. E a gente precisa fazer a manutenção na nossa vida para você ter o mínimo de prejuízo lá na frente. Então, se eu converso com um advogado antes de me casar, não significa que eu estou pensando no divórcio. Significa que eu estou pensando em quais são as melhores maneiras para eu proteger a minha família durante o casamento. Se eu contrato o advogado antes para ele me dar soluções para uma crise financeira, gente, nós somos o país da crise financeira. Nossa. Hoje temos crise política, temos crise econômica, temos crise jurídica. Então, eu preciso de alguém que me ajude a já deixar um caminho mais ou menos mapeado para, se acontecer isso, se acontecer aquilo, vai eventualmente precisar de um conserto, mas serão consertos muito menores se a gente fizer uma manutenção preventiva, já prevendo, né, crises que teremos. Teremos, porque eu li uma vez muito interessante, a mãe do primeiro filho não é a mesma mãe do segundo, porque a mãe do primeiro filho não tinha nenhum, a mãe do segundo já tinha um, já passou por uma série de coisas, que é um discurso muito comum. Você não faz com ela o que você fazia comigo. Não. Sim, porque eu aprendi com você. Então, com o outro filho eu pude fazer... Hoje eu estou criticada como sendo avô. Pô, pai, comigo você não fazia, com o teu neto porque você fazia. Porque eu sou avô. Então, o avô pode tudo, faz tudo. Né? O avô pode tudo. Então, você... voltando à empresa lá... conflito, né? De 1970 para 2020, veja, né? Vamos ficar no básico. Praticamente a invenção da roda, da televisão com controle remoto. Agora chegamos nos streamings, passamos por fita cassete, DVD, Blu-ray, nada disso mais está aí. Então, imagine uma empresa passando por tudo isso. Vamos lembrar do caso Kodak. Né? A Kodak achou que nada ia acontecer e parou onde parou. Se você tem pessoas do teu lado que te ajudam a mapear esse caminho e fazer a manutenção do teu dia a dia, prevendo... Você vai sofrer bem menos. Você falou, eu estava falando dos meus netos, né? Eu saí para lanchar, né? E eles falaram sobre McDonald's, né? Fazendo até uma propaganda do McDonald's, que era o McDonald's. Eu falei, mas a mamãe não quer que eu coma McDonald's. Eu falei, não, vamos fazer um segredo aqui, eu levo vocês para comer o McDonald's, vocês não falam nada. Puta, cheguei em casa, a primeira coisa que eles falaram, vovô levou pro McDonald's, meu Deus. Mas esse segredo, aí eu como mãe, vou dizer para você, a minha mãe se impressionava, porque a minha filha mais velha conviveu mais com a minha mãe do que a mais nova. E a minha mais velha, minha mãe ficava impressionada, porque ela dizia, ela sabe que ela vai levar bronca, mas ela te conta a verdade. Eu disse, graças a Deus, a verdade aqui em casa é absoluta. Falou. Agora, doutora, a gente está aqui, indo quase para o final do programa, eu queria que você desse assim umas dicas. Tem muita gente nos ouvindo aqui que estão em situações hoje em dia de separações por vários motivos, né? De sociedade, ou mesmo familiar, ou mesmo de filhos, ou mesmo essa dúvida, porque no Brasil as empresas cresceram demais, né? E hoje você tem muito agregados. Sempre falo que os agregados às vezes atrapalham bastante, né? Principalmente, não querendo aqui, mas pela média que eu vejo, quando tem as filhas dentro de uma empresa, quando vem os homens é muito mais fácil você controlar. Agora, quando é ao contrário, dizem que as mulheres são muito mais, né, mais combativas, né? Mas o que você... Qual a dica que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão lá com esse problemão lá, com essa dor para tentar resolver? Aquele que está em casa fala, pô, o que eu vou fazer agora? De que maneira eu vou tocar a minha empresa? Ou eu estou também, como você falou, que eu vou casar e simplesmente não é só casar, vamos conversar, vamos ver alguém para a gente fazer, né, um contrato de alguma maneira. Como é que você daria hoje em dia esses exemplos? Veja, eu gosto muito de uma frase que está no manifesto do meu escritório, que é a coragem para sentar com as diferenças, para ter a potência de sair com soluções. Essa é uma frase que eu gosto muito, que eu criei junto com a minha equipe e a gente usa muito essa frase. Então vamos repetir para o pessoal ouvir. É a coragem de sentar com as diferenças para conseguir a potência de sair com soluções. Sim.
você não vai conseguir que as pessoas gostem do que você criou. Então, você precisa criar a confiança nessas pessoas. Você construir uma empresa não significa que alguém vai gostar do que você faz, nem nada disso. O diálogo vai ser sempre o melhor caminho. E ele é difícil. E eu aprendi também nesses 10 anos aí de estrada exclusiva, quase de mediação, que conversas difíceis precisam ser realizadas. Elas não são boas, elas não são agradáveis, a gente vai levantar da mesa, a gente vai bater porta, mas a gente tem que ter a coragem para sentar com as diferenças. E quando você traz um agregado para dentro da tua família, para dentro da tua empresa, eu acho que a primeira coisa que você tem é que mostrar o valor daquilo para você, para a tua família. A palavra já é feia, mas tudo bem. Agregado já é feia a palavra. Agregado já é feia, mas agregados são agregados de diversas ordens, né? E você demonstrar o valor daquilo e tentar descobrir o interesse daquela pessoa, né? Você não precisa que aquela pessoa esteja dentro do teu negócio, né? Esclareçam os papéis. Você, às vezes, vai ter um agregado advogado, por exemplo, que não vai fazer parte do jurídico da tua empresa. Não precisa. A gente também tem que parar com isso. Por que a pessoa que vai casar com os meus herdeiros precisa estar na minha empresa? Talvez seja até melhor que não esteja. Mas se você conseguir relação de transparência com todos, né? Com todos, e sentar e dizer, você não fará parte... Comece pelos teus filhos. Sim. Você não fará parte da empresa porque você não gosta, porque você não tem jeito. Não significa que você é menor nem menos capaz. Você vai pôr o músico para gerir o departamento financeiro? Não vai. Então, as conversas difíceis, sim. Mas quanto mais claras e mais transparentes, elas tendem a encontrar a potência das melhores soluções. Agora, uma última pergunta. Nós estamos aqui no Grupo RIC, tem 200 pessoas trabalhando. E geralmente dentro dos departamentos tem aqueles conflitos. Você não acha, dentro da ideia, que essas empresas também deveriam fazer esse estudo, que eu digo, a cada tempo, dar uma olhada, ver... Você está falando, estou tendo aqui uma ideia em termos de empresa. Toda certeza. Não gosto do fulano, né? Entrou o ciclano, porque sempre entra e sai as pessoas e começam os conflitos internos. E muitas vezes isso que acontece. Por que eu estou falando isso? Porque daí a produção acaba não acontecendo. A pessoa acaba prejudicando até o outro dentro da empresa para falar, peraí, eu vou ter que prejudicar para ele ser. Por que ele está entrando agora, sabe, com salário maior e outro com menor, está lá se dedicando muito tempo? Talvez porque ele realmente, durante esse tempo todo, ele não fez essa seguinte tarefa. Isso tudo é uma mediação dentro de uma empresa, né? Tudo isso é o que a gente chama da gestão e da prevenção. Sim. Então, se você acha, para ficar no teu exemplo, que eu vou precisar contratar alguém para organizar essa nossa entrevista aqui, que vai estar acima de alguém que já existe. Como é que nós vamos reunir, vamos mediar, vamos já trazer as informações, vamos explicar os porquês. Né? O porquê é muito importante. E quanto mais porquês você responder, mais você vai conseguir resolver aquilo antes dele acontecer. Isso é quando a gente fala em prevenção. A gestão vai ser quando você já contratou essa pessoa, não avisou nem o Tarcísio nem a Flávia, a pessoa simplesmente está sentada aqui numa terceira cadeira e você vê que o ambiente mudou, né? Que já não funciona mais, que essa terceira pessoa... Então, vamos gerir esta questão. Vamos sentar, vamos identificar o que está causando o problema. Foi a contratação em si? Não foi a contratação, foi a maneira como houve a contratação. Então, como é que a gente pode dirimir aquilo? Tá? Não é milagre. Lógico. E nem sempre vai solucionar o problema. Nós vamos ter que, daí, construir soluções, o famoso sair da caixa. Mas a chance de sucesso é infinitamente maior do que se você mantiver esta conversa difícil fechada. Né? Não é fácil. Né? São anos e você tem que olhar no espelho de novo e dizer qual é a minha responsabilidade nessa confusão. Porque todos temos. A confusão nunca é sozinha, ela nunca brotou ali sozinha. Então, o que eu fiz para contribuir com isso? E como eu, da mesma forma, posso fazer para terminar. Um conhecido meu, para resolver um problema dentro da empresa dele, eram muitos funcionários,
ele resolveu contratar um psicólogo à disposição dos funcionários. Isso é genial, ele falou que melhorou a produção um monte, porque as pessoas não iam se queixar com ele, mas com o psicólogo eles se abriam. Então começou a melhorar tudo dentro da empresa. Então, uma vez por semana, a psicóloga ia na empresa e ela ficava lá e ficava escutando cada um os problemas e começava a mapear. Já era uma gestão, né? Sim, uma gestão de conflito perfeita. É uma mediadora. Uma mediação. É. Mas, doutora Valéria de Souza Pinto, muito obrigado, né? Estamos chegando, é um papo maravilhoso. Eu já sabia que esse papo seria muito, muito legal. Não sei se eu esqueci alguma coisa, quero deixar algum recado agora. E principalmente agora, nessa época de Natal, dizem que na época de Natal, né, as pessoas se reúnem em família. Diz que deveriam até não se reunir, porque em alguns casos. É o que tem conflito, tem morte, tem briga, tem tudo mais. Então, um conselho para essas pessoas que vão se reunir. Não vamos pensar nisso no Natal, pelo menos, né? Não é a mesa natalina, não é exatamente o lugar para mediar os conflitos do ano todo. Não vai resolver. Mas é difícil não ter. É difícil não ter, mas vamos tentar deixá-los. Vão ser seus futuros clientes. Quem sabe? No que eu puder ajudar, fico aí à disposição. Mas o diálogo. A gente tem que restabelecer o diálogo e a autorresponsabilidade de cada um com relação aos conflitos existentes. E nesse caso da psicóloga é interessante porque às vezes a pessoa não está nem com um problema dentro da empresa, que está refletindo na empresa. Né? Então, esta mediadora psicóloga acaba auxiliando os colaboradores a resolver os seus problemas externos que estão vindo para a empresa prejudicando o funcionamento de toda uma equipe. Então, a identificação das nossas dificuldades é muito importante em tentar encontrar... Perder com esta mania que nós temos de achar que é um sinal de fraqueza, é uma pessoa que não tem condições de resolver os seus problemas sozinha. Nós não somos pessoas que vivem em bolha e que vão conseguir solucionar toda a sua vida. É importante pedir ajuda. O advogado, principalmente, tem que saber aonde buscar essa mediação para ter profissionais da sua confiança, profissionais devidamente capacitados, porque as mediações bem feitas, elas certamente auxiliarão famílias, empresas e qualquer ramo de trabalho que tenha. Então, vamos lá. Diálogo, escutar, né? E muita, muita paciência. Entrevistei aqui a doutora Valéria de Souza Pinto. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí, já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Recebo agora Michel Issa Abdullah. 43 anos, estudou no Colégio Bom Jesus do Centro, formado em Administração de Empresas pela Universidade Positivo. Especialista em Gestão de Negócios e Planejamento pela FAI. Empresário e investidor que atua no setor imobiliário, criando espaços para outras empresas, principalmente no centro da cidade. Ele cita que 2.000 pessoas hoje trabalham diretamente nas instalações que ele loca. Morador do centro até os 23 anos e seu escritório está no mesmo endereço. Michel, obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigado a você pelo convite, uma satisfação muito grande. Como eu disse, ali no teu currículo, você... tem um amor, né? Viveu no centro até os 23 anos de idade. E conta para nós aí, como foi tua infância no centro da cidade? Michel, acho que é bastante importante para a gente começar essa nossa conversa, né? São situações que dificilmente alguém vai viver, né? Porque nossa loja é na Praça Rui Barbosa, na Rua Pedro Ivo, esquina com a Westphalen, né? E a minha infância foi dentro da loja, né? Na saia da minha mãe, enquanto minha mãe fazia os crediários, o meu pai negociava com os representantes e eu ficava ali enchendo o saco deles, provocando o carrinho na frente, carrinho na frente, os brinquedos todos. E daí a minha mãe expulsava ainda das lojas, né? Porque tinha bastante movimento naquela época. E a gente fazia amizade com os maloqueiros da rua. Então, os maloqueiros da rua eram nossos amigos. Então, a gente ia lá no meio da praça, pegava a bola, pegava a bicicleta e dividia o espaço com eles. Na Praça Rui Barbosa, na Praça Rui Barbosa. Que não tinha ainda... Tem primos meus mais velhos que até banho de chafariz eles tomavam. Porque como a gente ficava preso na loja,
O chafariz era a praia deles, né? Eu não peguei essa do chafariz, mas eu vi eles fazendo isso, sim. Mas ali, então o local que você mais frequentava no centro foi ali na Praça Rui Barbosa. Inclusive, o meu escritório até hoje é lá, no mesmo local. No mesmo lugar. Aonde era a minha casa, hoje se tornou meu escritório. Mudaram para o escritório. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, quando a gente fala do centro da cidade, a gente sabe que a tua família e eu, como corretor de imóveis desses 48 anos, sempre a minha visão é que a colônia sempre foi compradora de imóveis no centro da cidade. E sempre comentava comigo que antes de comprar a sua casa própria, comprava sempre o seu negócio, né? Sim. Isso é uma tradição, é uma coisa enraizada de vocês, não é? Sim. A nossa origem obriga a gente a fazer isso, né? Então a gente entende que a gente tem que fortalecer as nossas entradas. Entradas que a gente fala... A galinha dos ovos de ouro. O negócio, né? Porque sem o negócio você não consegue fomentar as outras coisas. Então você tem que garantir que você vai ter estabilidade no seu negócio. E como nós temos origem do Oriente, você sabe que no Oriente o que é? É uma confusão que não tem fim. Então você conseguir ter um pedaço, uma propriedade lá, é um desafio muito grande que quase ninguém lá consegue, né? Porque quem tem não abre mão. Sim. Então, o novo que chega não atinge o objetivo. Entendeu? Quando atinge, paga horrores. Então, ele tem que trabalhar a vida inteira para conseguir um negócio. Então, quando você chega num país igual o Brasil, que abre essas oportunidades, você fica encantado em conseguir ter uma propriedade. E conseguir ter oportunidade para trabalhar. Ter resultado, né? No centro foi o grande portal, mas não só no centro. Na época já, muitos imigrantes foram para a região do Portão. Nós começamos no Portão, na verdade. Se não me engano, no Portão. Tem pessoal que foi para Palapa. Tem Araucária. Então, assim, a maioria foi no centro, sempre com comércio. Agora, o Michel, ele é filho do Issa, né? Teu pai foi o ícone aí do centro da cidade. Sim. Você foi uma pessoa que não sei, encontrava às vezes com ele ali no Iu, no restaurante. Sim. Ele ia lá com o teu tio, né? Sim. Então, ele estava sempre lá com o Zé. E a gente via pelo amor dele mesmo, porque ele não saía dali. Agora, qual foi assim o grande ensinamento que ele falou para você de centro da cidade? Ele deve ter falado alguma coisa para vocês, né? Nas conversas. Olha, o meu pai sempre foi um homem de poucas palavras, por incrível que pareça. Ele cobrava muito a gente, mas ele não explicava. Essa é uma coisa que eu aprendi com ele. Ao contrário, eu vou fazer questão de explicar bem as coisas pro meu filho, porque ele vai ganhar tempo com isso. Então, hoje eu tenho 43 anos. Meu pai faleceu em 2019. Toda a nossa vida, a gente discutiu muito. E brigou muito. Só que eu tinha que entender o que ele queria falar. A cabeça dele. Né? E eu só consegui entender melhor quando eu fiquei mais velho, de verdade. Né? Então, é uma experiência. Depois dos meus 30 anos, 35 anos, que eu fui... Mas o que ele falou hoje, até hoje, você deve lembrar. Agora eu entendo tudo o que ele queria falar. Entendeu? Hoje eu entendo tudo o que ele quis me passar. Né? Era o jeito dele. Ele também foi um homem com pouco estudo, né? A vida foi o estudo dele, né? Então, ele imigrou. Eu tenho até a identidade de entrada dele no Brasil. Ele entrou no Brasil em 1958. Com 14 anos. Veja só. Né? E com 14 anos, ele já tinha a obrigação de buscar o sustento para a casa dele. Então, quem ensinou ele? A vida. A vida que acabou ensinando. Então, assim, até que ele foi suave com a gente, ele podia ser mais. Hoje eu agradeço tudo, né? Cada coisa a gente agradece aos nossos pais, inclusive minha mãe, que graças a Deus está com a gente ainda. Agora, um dos motivos que você está aqui com a gente é sobre esse, não digo resgatar esse centro da cidade.
E para mim, né, você é uma referência, na verdade, o seu pai, a sua família e vários, né, descendentes que investiram ali naquela região. E nós temos aí esse resgate da cidade. Agora, se não fosse hoje em dia a famosa Times Square que está surgindo aqui em Curitiba, o centro, você falava que era maloqueiros, até essa palavra. Sim. Que era uma... nossos amigos é gostoso de falar os maloqueiros. Sim. Entendeu? Hoje em dia, moradores de rua, são abandonados, são as pessoas drogados, enfim, e tudo mais. Mas naquela época, Curitiba, você andava, logicamente, mudou muito, né, a cidade. Mas você não acredita que também o próprio curitibano, né, ele não forçou a falar mal do centro da cidade? Esse é um ponto que eu te admiro por abrir já esse assunto, né? O curitibano é o maior crítico de Curitiba. Eu não consigo entender. Então, quando eu estava no centro, eu convivia na escola, né? Eu convivia com bastante gente do centro mesmo. Então, não tinha nenhum grande impacto ali em relação a críticas no centro. Mas quando eu fui para a faculdade, já naquela época de 2000, mais ou menos, 2000 e pouco, muitos já falavam, pro centro eu não vou. Daí eu olhava assim, como assim não vai pro centro? Nossa, o centro é tão legal. Né? Para mim é um parque de diversão o centro. Lógico. Né? Tem tudo no centro. Tem restaurantes, tem um monte de loja. Não sei o que, o centro é perigoso. Eu falei, cara, mas aconteceu alguma coisa? Não. Então assim, não tinha um motivo assim. Alguém falou e essa corrente correu. Eu acredito que tenha tido um movimento por trás disso. Para poder levar talvez para levar para algum outro lugar e tudo mais. Mas a questão de... Mas você veja, eu conheço vocês ali, você frequenta o centro e você anda pela cidade, ali pelo centro o tempo inteiro. Eu acho que você nunca foi assaltado, nunca teve problema nenhum. Graças a Deus, nunca. E muitas pessoas ali, quer dizer, e se tiver, como diz existem na gíria, pontos é o ladrão pontuais. de galinha, né? Com uma coisa bem... Comparado com os centros, grandes centros de outras cidades que a gente estava falando aqui, não só do Rio e São Paulo. Se você for para o Nordeste, por exemplo, na Bahia mesmo, ou quando eu fui para Bahia ano passado, o cara falou, não ande na rua. Eu falei, pô, como é que eu vou visitar as coisas? O taxista falou, olha, cuidado aí, não sei o que, lá no Pelourinho. Do hotel já falou isso, você não saia. Eu falei, mas como é que eu vou visitar as coisas? Então, daí já fico com o pé atrás. E Curitiba é um lugar tão encantador que a maioria das atividades que você faz são gratuitas. Sim. Imagine, você não paga nada para você conhecer Curitiba. No máximo que você vai pagar é o ônibus. Que é um sucesso, né? Esse ônibus, é um sucesso. Né? Turismo lindo. Agora eu pergunto, quantos curitibanos já passearam nesse ônibus de turismo? Realmente. Né? Inclusive, eu sou aqui, me penalizo. Toda vez eu estou falando. E agora, nesse final de ano, eu quero ver se faço. Até faço um convite, né? Eu tem muitos cariocas não falam Pão de Açúcar nem Corcovado, é a mesma coisa. Aqui, vamos visitar, porque até eu estava falando isso ontem sobre o ônibus, que um conhecido meu, depois também de anos, morador daqui, falou, Canto, é maravilhoso o passeio. Sim. É fantástico, pegar a família, bater papo, mostrar né? os locais que tem. Agora, quando a gente está falando do centro e hoje tem esse resgate, que na minha opinião, a gente sempre critica o poder público, mas temos que elogiar o poder público. Hoje em dia, esse decreto que o prefeito Rafael Greca fez juntamente com o consórcio, as empresas de outdoor, é um ponto de iceberg. Certo. Na minha visão, isso vai trazer assim, um movimento maravilhoso, que só tem 3 cidades no mundo que tem, né? Que é Nova York, Londres e o Japão. Curitiba vai entrar, já está, né, hoje em dia, no mundo por ser uma cidade diferenciada desde a época do Jaime Lerner. Mas hoje, esse programa vai resgatar. Então, logicamente que não é só isso. Então, a minha conversa com você, além disso, o que pode melhorar? Nos bastidores você estava falando as associações, mas até eu ver o que pode melhorar para que as pessoas possam vir para o centro. Primeiro ponto que eu sei é policiamento que tem que ter lá. Ponto.
assim, criticar é fácil. Mas, assim, nós temos problemas. Nossos problemas não são tão grandes como falam, né? Eu trouxe alguns números, tá? Talvez tenha alguma falha nesses números, porque foi difícil de pesquisar em tão curto prazo. Porém, hoje, nós temos 4.000 pessoas em condição de rua. O que significa em condição de rua? Que utilizam a rua... Para morar. Não é para morar. Ah, tá. Para fazer as atividades deles. Entre elas, pedir esmola. Sim. Tá? O número de moradores, realmente, que são moradores de rua, que dormem na rua, é menos de 1.000. Sim. Menos de 1.000. Bons números esse teu. Bons números. Esses números eu peguei da FAS. Sim. Tá? Inclusive, eu participo de um grupo de empreendedores do centro de Curitiba, formado por empresários também que têm interesse... Resgatar ali. A palavra resgatar, eu não quero usar, porque ele não morreu. Sim. O centro sempre foi vivo. Ótimo, ele está vivendo um período aí sabático. De baixa, mas ele já está sendo reaproveitado novamente. Eu, como do setor imobiliário, já percebo que a procura por empresas já volta quase à normalidade, tá? Voltando à FAS. A FAS tem uma estrutura fantástica. Ela tem o poder de transformar qualquer pessoa que esteja numa situação... Que tenha vontade também de ser transformada. Porém, hoje, ela tem que ter a vontade de participar dos programas da FAS. E o que acontece? Ficar na rua é muito mais livre e é muito mais rentável para essa pessoa. Ela não precisa respeitar nenhum tipo de regra. Ela simplesmente para no sinaleiro e fica pedindo esmola, leva a criança dele lá, leva um cachorro lá. E o curitibano se sensibiliza, acha que está ajudando, mas na verdade não está ajudando. Está fomentando a permanência deles na rua. Então, assim, vamos falar, você seria contra essa... Você está ajudando desta maneira? Desta maneira eu sou contra. Então, logicamente, você ajuda de outra maneira. Eu sou muito a favor de ajuda social. Muito a favor. Até acho que tem que ser multiplicado. Tem que ser levado... Mas não através dos sinaleiros, dos cachorros, das crianças que levam para poder aí você cativar. Você acha que você está ajudando, mas na verdade você está atrapalhando. Né? Se você falar com qualquer assistente social, ele vai falar a mesma coisa. Né? Porque a cidade, veja, a nossa cidade hoje tem 1.900.000 habitantes. Só Sim. Curitiba, sem a região metropolitana. O PIB de Curitiba é de quase 100 bilhões de reais. Sim. Certo? A maior PIB da região sul, um dos maiores do Brasil. Você acha que não temos condições de ajudar 0,2% da nossa população? Que é o número de pessoas que vivem em condição de rua? Os números que você está trazendo, eu digo aqui para os nossos ouvintes que realmente eu não conheço esses números. E logicamente você fazer uma pesquisa rápida, que você conhece bem, e é muito importante trazer isso aqui para os nossos ouvintes, né? Desses números aí, que são chocantes pelo que você está falando, né? Quer dizer, da maneira que pode fazer. Agora, fora isso aí que você está falando, essas pessoas, elas vão se beneficiar, logicamente, com esse centro vivo, né? Logicamente que os próprios moradores, as próprias pessoas que falam que são drogados e tudo mais, porque eles acabam indo para um outro lado se não quiserem trabalhar, né, ali no centro. Porque esse centro vai voltar, né? O comércio vai voltar, o carrinho de pipoca vai voltar, de churros vai voltar, os restaurantes vão para o centro, vão ter rooftops para você poder olhar. Então, é isso que vai acontecer, né, Issa? Sim, exatamente. É um atrativo importante. Sozinho ele não vai resolver nada. É importante os comerciantes se derem as mãos, a polícia
participar junto, a prefeitura também, inclusive com a guarda municipal, né? Então, tem que existir uma sinergia e um marketing positivo. Porque o que destruiu não digo, mas o que prejudicou muito foi o marketing negativo. Nós temos que iniciar um marketing positivo. Sim. Mas assim, é um marketing para falar as verdades. Porque, veja, o centro de Curitiba é um dos lugares que mais tem infraestrutura, aonde recebe pessoas de todas as regiões da cidade e da região metropolitana. Sim. É um hub aqui. Olha o tamanho das oportunidades que hoje já estão no centro de Curitiba. Uma pesquisa que eu fiz ontem no Google mesmo, no ChatGPT, né? 500 mil pessoas, em média, circulam por dia no centro de Curitiba. 500 mil pessoas, veja bem, é 25% da população da cidade de Curitiba. Em média, circulam no centro de Curitiba. Então, para quem tem interesse em aparecer... Essas são pessoas que talvez necessitem frequentar. Precisamos trazer os outros que realmente voltem, né, a ver tudo isso que essas 500 mil pessoas estão vendo. Exatamente. Então, veja, para os outdoors que vão ser instalados ali em Curitiba, você vai ter um público diário fixo de, sei lá, 400, 500 mil pessoas diariamente. E ali são pessoas locais que vão consumir coisas dali. Os próprios estacionamentos à noite estão fechados hoje em dia, vão ter movimento. Tá, porque veja... Porque ali é 24 horas, né? Esse painel é 24 horas. Eu, assim, particularmente não sei qual que vai ser as regras, as diretrizes desse projeto, tá? Mas eu acredito que vai ser uma coisa bem estudada e que vai ser produtiva, né? Então, também não adianta ficar ligado lá 2 da manhã e não tem ninguém olhando também. Daí é um desperdício, né? Então, eu acho que vai ter que ter tem uma normatização. Normatização, né? Fazer um melhor aproveitamento possível. Sim. A gente pensa muito durante a noite, mas os painéis funcionam também muito durante o dia também, né? Agora, isso, eu digo o seguinte, até estava comentando aqui com o Fabreto, que esteve falando, ele é uma das empresas, né, que está no consórcio, que isso volto a falar, é uma pontinha do iceberg. Agora, por exemplo, a questão do ISS, vamos dar aí a prefeitura. Para você hoje em dia fazer com que essas pessoas voltem para o centro, que estão lá no portão, estão lá. Você tem uma ideia, hoje já tem muitos escritórios que estão voltando para o centro da cidade, estão pedindo pelo seguinte, que você às vezes põe num bairro longe, sim, e os funcionários eles acabam não tendo restaurantes em volta, acabam tendo 1 ou 2 restaurantes, então tem muita reclamação. Sim. Então tem muitos escritórios, principalmente a advocacia, estão voltando para o centro da cidade, sim, porque ali é aquele centro vivo que exatamente você falou. Agora, para você resgatar melhor, a prefeitura pega lá o zoneamento de Curitiba, tem lá a ZC, certo? Que é o projeto ali em volta de 400, 500 metros da Marechal Deodoro. Não seria interessante você, em vez de ter um ISS de 5%, tem um ISS de 2%? Você poder fazer com que os advogados, dentistas, corretores de imóveis, né, de prestação de serviço, viesse para o centro da cidade. Então, porque a locação é importante e essa diferença de alíquota você vai estar gastando no comércio. Não seria interessante? Com certeza. Esse foi um dos pontos que o nosso grupo de empreendedores passou para a prefeitura. Sim. De Curitiba, né? Só que daí começa um jogo de empurra. Porque daí eu vou ter que falar com a Secretaria de Finanças, que daí eu tenho que falar com a Secretaria não sei de onde, entendeu? E daí ninguém quer assumir. Ninguém quer fornecer nada. Todo mundo quer arrecadar e ninguém quer disponibilizar nada. Vamos ver se nessa nova gestão o prefeito é um dos primeiros, Eduardo, hoje em dia, tarefas dele, ele fala isso, né? Que ele está olhando muito pelo centro da cidade. Sim. Né? Em conversas pré-eleição, ele se mostrou muito... Sim, ele falou, vamos pensar. Muito a favor disso. Até porque se você condena um bairro qualquer ou o centro, você está condenando a cidade inteira.
se você matar, por exemplo, entre aspas, matar o centro de Curitiba, você está prejudicando todos os outros bairros. Principalmente os bairros que menos têm estrutura. Então, se você, por exemplo, mora no Água Verde, talvez você não sinta uma influência direta do centro hoje, porque hoje o Água Verde se tornou um grande centro também, né? Mas se você mora numa região, por exemplo, vamos lá, no Fazendinha, mesmo Fazendinha tendo estrutura, ela não é uma estrutura 100% completa como o centro pode te oferecer, entende? Entendi. Então você sempre vai ficar dependendo de uma ou duas coisas lá. E no centro você tem um leque muito maior de possibilidades, né? E veja, o mesmo custo que você tem para chegar num terminal do Fazendinha, você chega no centro de Curitiba. Só exige um pouquinho mais de tempo, mas você chega rápido. Sim, acaba né? tendo... Então, o centro é o lugar mais democrático. Toda a cidade tem que ter um grande centro. E tem que cuidar E é um desse dos mais grande bonitos centro. do Brasil, né? Com O centro de certeza. Curitiba, né? Imagina, as praças, Agora, os prédios. pra gente, como eu falei, a gente está aqui na indústria imobiliária, o Canto a Canto é um programa da indústria imobiliária e isso tem tudo a ver. Agora, quando a gente fala do centro, eu lá atrás, quando comecei, né? Eu vivia no centro ali, andando, os negócios surgiam. Quantas vezes a gente já se encontrou nos então, restaurantes surgia e tal. no centro da cidade. É isso mesmo. Agora, você como a tua família, investidor no centro da cidade, sempre ali praticamente a maioria dos negócios estão muito mais lá. Sim. Hoje, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo hoje, como oportunidades e valores lá de metro quadrado, que eu acredito que tem que, hoje em dia, comprar. Qual que é a sua dica? Compraria no centro da cidade pelo que vai acontecer hoje em dia? Está um momento muito bom para você começar. Eu vi que, inclusive, agora um conhecido, ele comprou aquele prédio ali da Nessor de Cássio com o presidente Faria. Vai fazer ali estúdios, né? Estúdios, então, né? é um prédio que estava abandonado. Então, hoje, logicamente, você já... aquele prédio que estava construído. Isso, exato. Que interessante. Então, agora vai ser... Foi abandonado, né? Era abandonado. Ele, em função disso, ele vai fazer estúdios lá. Ótimo. Então, vai ser... Mas você como investidor ali, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, hoje ainda, você compra lá imóveis no centro da cidade, lá embaixo, 3 mil metros quadrados, assim, muitas vezes. O que você ainda diria? Você encontra algumas oportunidades no centro, mas já não são mais como eram há 1 ou 2 anos atrás, que realmente os preços tinham despencado bastante. Porém, o que acontece hoje no centro, né? As construtoras abriram os olhos para o centro. Então, o último exemplo que eu sei te contar, ali é onde era a Universidade Curitiba. Sim. 560 unidades habitacionais. Onde era o Colégio Nova Ateneu, né? Isso. Faculdade. Na Senadora Alencar, esquina com a Emiliano Perneta. 100% vendido no plantão de vendas. No lançamento lá. No lançamento. Opa! Quantos e quantas imobiliárias, construtoras estão de olho nisso? Por que eu vou me estourar para comprar um terreno num Batel se eu posso pegar aqui no centro, que é a menos de 2 minutos de onde nós estamos falando? Com potencial construtivo É maior. bem maior, com metro quadrado bem menor e com resultado maravilhoso. Então, mas são novos, mas eu digo os empreendimentos lá, os antigos, né? Os antigos. Os antigos é um assunto que tem que retrofitar, as pessoas estão comprando. Exatamente. Esse é um assunto que cabe um outro programa para falar sobre isso. Daí eu vou te indicar uma outra pessoa, até posso vir junto, para a gente falar dos prédios históricos. Sim. Que é um programa que vai ser muito interessante. Inclusive, por coincidência, nesse final de semana foi lançado um livro. Eu não fui no lançamento, mas eu recebi um livro até autografado já. O livro do Patrimônio Histórico de Curitiba. O livro do Patrimônio Histórico de Curitiba, da Gisele Portela. Sim. É um livro muito leve, que tem... Dá uma folhada aí, faça favor. Muito leve, conta a história de cada prédio de uma forma suave, rápida e no final ainda ilustrativa, né? Eu achei bem interessante.
É que para crianças de 0 a 100 anos. A 100 anos. É uma bela de uma brincadeira, na verdade. É. Então você verifica ali prédios que fazem parte do teu dia a dia, Aqui, da onde você caminha, mas você não sabe a história dele. E ali você entende um pouco porque aquele prédio está lá, como ele foi feito e a beleza que ele é. E essa é Esse livro foi lançado nesse final de Gisele semana. Portela, né? Portela. Legal. É uma pessoa interessante para você também chamar. Não, pra obrigado. entrevistar. Olha aqui que legal esse livro. Vou querer ler esse livro. Muito bom. Os palacetes, né? Ali Bem onde eu marquei são os prédios que estão no centro. Se você É. quiser abrir um para conversar sobre isso, para falar, vi para ver aqui. como é. É o Paço Municipal, né? Que na época... É, o Paço Municipal hoje maravilhoso. Que era a antiga prefeitura. Parece que vai ter um gabinete da prefeitura no Paço Municipal. É uma promessa. Vamos ver se vai ser realizado. A Casa Inácio ali, que é super conhecida. Isso, Tem na muitos hoje Marechal são Floriano. particulares, né? Esses imóveis são Com certeza. Colégio Estadual do Paraná aqui. Colégio Estadual. Esse eu estudei nesse colégio aqui. Legal. De admissão. Palácio Rio Branco. Edifício Latif Handel ali. Sim. Na Praça General Marques. Entendeu? Legal ela. Bem legal, né? livro. E é um A livro Casa bem Edith, ilustrado, Farmácia leve, Stelfer. Nossa, começa com a as lembrar. cores praticamente originais, né? É, a Casa Vermelha ali, que até hoje é vermelha. Sim. Essa é a Procuradoria da República, se não me engano, ali na Praça Tiradentes, né? É lá na... o passeio, a Capela da Glória. A linda Capela onde da todo Glória. domingo, ao Isso. meio-dia, estou lá Ah, é? na missa do Padre Do lado Aparecido. da minha casa. Aham. É, o bondinho. Bondinho. Que legal. Palácio Avenida, Palácio... Ó, o Leão Júnior ali na João Roberto, né? Isso, coisa linda. Que tá Fantástico. tombada. BRDE, né? Você vê. E ali é o centro da cidade, né? É Tudo o centro, claro. faz parte do centro. Faz né? parte do centro. Então, mas o programa, como eu te falei, eu quis resgatar isso para que você viesse uma conversa. Você não gosta que use a palavra resgatar, porque o centro está vivo, até vou usar essa sua colocação. Né? O centro está vivo, ele só precisa jogar um pouquinho de brasa ali nele. Ele precisa de cuidado e de amor. É. Ele precisa de amor. As pessoas... Todo curitibano é dono do centro. Todo curitibano é dono do centro. O centro tem que ser cuidado. Por todo mundo. Até brinquei com o Tarcísio, né? Que está trabalhando na parte técnica aqui. Que quando a gente viaja para qualquer lugar, a primeira coisa que a gente faz é ir no centro. Nas lojas do centro, de qualquer cidade. Do mundo, é verdade. Do mundo. Daí entra no ônibus, tira foto, daí entra no metrô, fala, meu Deus, que maravilha. E aqui ninguém fala que foi de ônibus, ninguém tira uma foto do ônibus. E nós temos os melhores transportes públicos do mundo. Muitas cidades com potencial nosso nem tem transporte público. Exato. É você que se vire. Você já deu aí várias dicas, já falou várias para as pessoas que estão nos ouvindo, mas estamos no final do programa. Fale assim, o que você gostaria que acontecesse, está vendo Curitiba daqui para frente. Só para finalizar o programa aí com as suas palavras aí. É difícil de falar. Eu sinto muito orgulho de Curitiba em geral, mas Legal. ainda do centro. Então, eu particularmente quero que a nossa cidade seja a melhor cidade. Mas eu também quero que ela seja inclusiva. Eu quero que as pessoas que moram ali no Parolim, eu quero que as pessoas ali da Avenida das Torres tenham a mesma oportunidade que a gente. Sim. Porque eles são nossos irmãos também. Sim. Nós somos a mesma cidade. Então, desde que eu era criança, eu passo ali no Parolim, eu passo ali na Cogitinha, na Jogo E eles Aberto, estão na mesma situação. Boqueirão, Sítio Cercado, enfim, toda... E eles estão na mesma situação. Curitiba foi indicada como a cidade mais inteligente do mundo. Vamos usar essa inteligência para dar oportunidade para as pessoas. Sim. Boa. E não carregar um título e sair com esse título para cima e para baixo. Como se não fizesse, as pessoas não fizessem, né? Não acontecesse. Então, assim, tem que ter igualdade. O empresário é parte fundamental nesse desenvolvimento. Que bom. Não adianta penalizar o empresário. O empresário tem que ser incentivado e valorizado.
Bem, então no final do programa eu gostaria de fazer um convite a vocês. Hoje, sábado, pré-natal, vocês vão ficar aí de férias, né? Vão passear aí pelo centro da cidade, a convite do Issa, vão visitar aí os prédios históricos. Inclusive, eu sei que você é proprietário de um prédio também que foi ícone aqui, Sim. que é o Grande Hotel Moderno, né? Que foi um hotel na época. Organizados por nós. Foi um dos primeiros hotéis assim, VIPs chiques da cidade. Então, Getúlio Vargas, Santos Dumont. Vale a pena hoje em dia vocês passearem. Pega a família, vão passear. Vão lá no Paço Municipal, que tem. Essa dica. Então tem bastante, olha aí, tem bastante coisa. E também, né? Frequentar as livrarias, que tem Curitiba, muitos. Tem muita literatura. Não estou fazendo propaganda para Livrarias Curitiba, mas é lá que está sendo vendido esse álbum. Sim. Esse álbum é um dos materiais mais bonitos que eu já vi. Ah, tá. Dá uma olhada. Você está trazendo coisas aqui legal. Olha, o Wilson está trazendo aqui aquilo que eu falei. Eu acertei, porque ele ama o centro da cidade. Já vem do... E esses dois materiais que eu país. trouxe foram lançados, por coincidência, foram lançados nessa última semana. O livro foi lançado no domingo e o álbum foi lançado na semana passada. Que legal. É uma ótima atividade agora para os adultos e para as crianças aí se entreterem no final da Fundação Cultural, da URBS e nas férias da Curitiba. Que legal, então. Parabéns. Tem eu trouxe esse álbum para você. Obrigado aqui. Eu comprei ontem, trouxe para você, daí você dá para os teus netos, eu sei que você gosta e eles vão gostar também. Obrigado, participar aqui do Canto a Canto. Realmente foi uma lição para nós mesmos. Espero ter falado coisas úteis. Não, o importante é que você falou com amor e falou com essa vontade, né, de que as pessoas têm que vir, têm que ser inclusivas. Isso que a gente quer, né? Então, com certeza. Foi muito legal. Ninguém vive sozinho. Falei aqui com o Michel Issa. Assistam as entrevistas completas pelo canal do YouTube. Espero vocês no próximo sábado, aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.